Irmãos, eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia agora, assentado mesmo, por favor. Vamos ler alguns textos. Prometo que serei sucinto, já estaremos terminando dentro de alguns instantes. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, onde lemos nesta noite para a nossa meditação bíblica. Eu queria ler alguns versículos da Bíblia, queria que você acompanhasse comigo a leitura. Lucas, capítulo 8, deixa-me ler. Primeiro, o versículo 22. Ache na sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 8, e o versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Agora vá para o capítulo 8 mesmo, e acompanhe comigo, o versículo número 26 e 27. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Agora, por gentileza, dá uma puladinha, avança aí, para o capítulo 8 mesmo. E vamos para o versículo número 40 e 47. Diz assim a Bíblia, 46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olhe para mim, por favor. Nós lemos 3 textos, e esses 3 textos evidenciam o poder maravilhoso do Senhor Jesus. Eu vejo aqui Jesus sendo confrontado para mostrar que tinha poder sobre as 3 principais forças do mundo. Jesus mostrou primeiro, repreendendo os ventos e acalmando o mar, que tinha o poder sobre a natureza, o poder sobre o mundo natural. Logo após saiu do barco, e um pouco mais à frente, e depois que passaram para o outro lado do lago, lá na frente, eis que o endemoniado sai lá dos sepulcros e vem em direção a Jesus. E Jesus também repreende aquele demônio, mostrando aos homens que ele tinha poder também sobre o mundo espiritual. Um pouco mais à frente, Jesus efetua 2 curas, porque ele cura a mulher do fluxo de sangue. Aliás, cura não, ela recebeu a cura através de um toque na fé. Enquanto isso, ele dirigia-se para a casa de Jairo e também realiza o milagre, mostrando que tinha poder sobre o mundo físico. Então Jesus detém todo o poder sobre o mundo natural, o mundo espiritual e o mundo físico. Nada, ninguém consegue sobrepujar o poder maravilhoso de Jesus. Jesus, mais tarde, após haver ressuscitado, ele reuniu os discípulos, e no capítulo 28, versículo 19 de São Mateus, ele lança uma frase célebre, e uma frase que marcou toda a sua trajetória de vida, e é uma frase que ecoa até hoje em nossos ouvidos, porque ele disse a toda aquela gente: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu quero que você entenda uma coisa esta noite: nada, 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 nada consegue escapar do poder ou do controle das mãos de Jesus. Tudo está debaixo do poder maravilhoso dele. Imagine aquela noite tão trágica, de uma noite
para terminar com a maior de todas as tragédias. Jesus entrou no barco com os discípulos e logo após, em ato incólume, Jesus procura a proa do barco, deita-se ali, cansado, mostrando a sua humanidade, e começa a dormir. E a Bíblia diz que ele dormiu, adormeceu. Isso no original grego denota que ele teve um sono profundo. Jesus dormiu. E quando ele dorme, uma grande, terrível tempestade assolta o barco deles. O barco parecia que ia pique, um forte vento, ondas tenebrosas se levantam. O barco vai para lá, vem para cá. Há um desespero, um pânico entre os discípulos. Eles lutam daqui, lutam dali. Eram profissionais da pesca, eram pessoas que conheciam o mar, conheciam a fúria do mar. E em dado momento, quando eles percebem que não iriam conseguir tomar o mar e iriam só sobrar naquela situação, Pedro teve uma feliz ideia. Gente, Jesus está no barco, gente, esqueceu? Ele está aqui conosco, ele está dormindo, mas ele está no barco. Jesus está dormindo, mas ele está no barco. Imagine, esqueceram que Jesus estava no barco. Quantas vezes é assim? A tempestade vem, a dificuldade vem, a angústia graça, o coração dilacera, a alma fica desesperada, e a gente esquece que por pior de todas as situações, por pior que esteja, Jesus continua no barco. Acredite, pode estar acontecendo o que tiver acontecendo, Jesus não saiu do barco, ele não abandonou o barco. É verdade que ele dorme, mas ele está lá. O que queremos fazer é apenas despertá-lo. Pedro corre e diz: Jesus, acorda, mestre, nós vamos perecer, mestre. Jesus acorda, quem sabe ele dá uma mexe nos olhos, dá uma espreguiçada no espelho. Que é isso? Está preocupado com isso? Jesus então olha para aqueles fortes ventos, para as grandes ondas, levanta a sua mão poderosa e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma. E naquele instante, imediatamente, com um poder maravilhoso que ele tem, o mar se aquieta, o vento cessa e o barco vai a bom porto. Aleluia! Eu sou o profeta de Deus para a sua vida esta noite. Eu quero profetizar para a sua história de vida. Jesus está no barco, ele vai se levantar a seu favor, ele vai levantar a mão e dizer: acalma vento, acalma a tempestade. Escute uma coisa, meu irmão, aleluia, o descanso da tua alma, o sossego da sua vida está apenas a uma palavra de Jesus. Só basta que um dia acalma, sossega, descansa, uma grande bonança correrá. Aleluia, Jesus está no barco. Não toquezinho dizer ao lado, diga para ele: o teu Deus está no barco. Jesus continua no barco. Mas olhe para mim. Quando o barco chega na praia, eles ancoram. Jesus desce do barco. Nas cercanias de Gadara estava ali um homem há muitos anos possesso. Milhares de demônios habitavam a vida daquele homem. Já há muito tempo ele estava ali. E o pior, o diabo cometeu algumas ilegalidades com ele. Porque o diabo conseguiu tirá-lo da sua casa e fazê-lo morar no cemitério. Imagine. E aqui eu vejo a primeira ilegalidade, a ilegalidade familiar. Olhe para mim, aonde é lugar do homem ficar? Onde é o lugar da mulher ficar? É em casa. Mas o diabo tem feito as pessoas deixar os seus lares. Quantas mulheres aqui são casadas com maridos que, quando saem do trabalho, ao invés de ir para casa, no meio do caminho ele para. E lá tem um bar convidando ele para tomar cachaça. E lá tem um boteco convidando ele para tomar cachaça. E ele tem uma prostituição, uma zona de prostituição, convidando ele para ir para aquele canto. Há um atrativo forte do diabo para tirar o homem da sua casa. Se sai às 5, o máximo de chegar em casa é às 6. Mas quando chega é 10, 11, meia-noite, embriagado, bêbado e completamente sem noção do que fez. O que é isso? É o diabo fazendo uma ilegalidade. O lugar de homem, o lugar de mulher é dentro de casa. O diabo tira as mulheres de dentro de casa e as põe na rua. Irmãos em Cristo, o lugar de mulher é dentro de casa. É dentro de casa com o marido e com os filhos. Não
casa, levanta